Salve, amada igreja, paz do Senhor, irmãos. Amém. É com muita alegria, né, que Deus nos deu essa rica oportunidade de mais uma manhã estarmos aqui na casa do Senhor, podendo louvar e agradecer o nome dEle, engrandecer Jesus Cristo junto com o Espírito Santo. Como nossa irmã bem ponderou, enquanto o mundo celebra a morte, nós celebramos a vida em Cristo. Irmãos, então, prosseguindo, eu quero até passar para os irmãos. Quando a irmã Rosângela me passou, me pediu para trazer uma oportunidade, até falei para ela, irmã, mas eu estou passando num vendaval que só pela misericórdia, mas Deus sabe de todas as coisas, e eu tinha preparado uma outra palavra, mas de sexta para sábado, num sonho, Deus me colocou a irmã Rosângela. Eu falei, a irmã Rosângela está me perseguindo. Qual que é esse mistério? E a irmã Rosângela até falou, irmão, eu prefiro que você ministre sobre Halloween, porque Deus colocou para você falar sobre Halloween. Então, irmãos, sobre essa palavra que a irmã Rosângela já deu a introdução, vou pedir para os irmãos que abram suas Bíblias em Deuteronômio 18, do 10 ao versículo 12. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fazer uma breve introdução, irmãos, porque quando, acho que acredito que muitos irmãos também já viram ao longo de suas vidas o Halloween. E eu mesmo, sinceramente, sempre percebi, mas nunca olhei para isso. E quando eu tive até esse sonho, eu até pensei comigo, eu orei e pedi para Deus, e fui estudar para saber a origem do Halloween. E nessa manhã, acredito que Deus vai falar conosco grandemente, para que nós possamos discernir, termos discernimento do que é a vontade de Deus e o que é a vontade do inimigo em nossas vidas. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deuteronômio 18, versículo do 10 ao 12 diz assim: o título é A Herança dos Sacerdotes e dos Levitas. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria, tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas, e por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Até aí, irmãos, poder se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o que é o Halloween, para o cristão e para a sociedade? Eu vou até só fazer uma introdução e vou até peço perdão para os irmãos, porque tive que até imprimir para ler, para poder passar com mais ênfase para a igreja o entendimento da origem, a linha do tempo do Halloween. A Bíblia, ela não menciona diretamente o Halloween, mas oferece diretrizes sobre práticas associadas à celebração. Deus proíbe a consulta de espíritos e práticas ocultas, considerando as abominações. Ou seja, irmãos, a Bíblia já nos deu uma diretriz em 1 Samuel 28. Samuel, quando estava perturbado, quando foi guerrear, o que ele fez? Quando Deus não estava mais falando com ele, em revelação ou em sonhos, ou não estava ouvindo suas orações, ele pegou 3 dos seus melhores soldados e pediu para que fosse atrás de uma feiticeira para que essa intervisse no mundo dos mortos, para que falasse com Samuel, para que Samuel pudesse intervir junto para Saul. E nós sabemos o que essa prática ocorreu, porque ele foi advertido que Samuel falou através daquela mulher que ele já quando ele terminasse de comer, ele já ia falecer. Então, Deus, Samuel já foi o primeiro a fazer essas práticas que foi já abomináveis ao Senhor.
O Halloween, irmãos, ele tem raízes em festivais pagãos, especialmente o Samhain, né, que marcava o fim da colheita e acreditava-se que os espíritos dos mortos retornavam à terra nessa noite. Com o tempo, essa celebração se misturou com as tradições cristãs, resultando na véspera de Todos os Santos. Olha, irmãos, o perigo que práticas pagãs e práticas, né, de ocultismo tem na vida do cristão. Porque ao longo da história, né, o Halloween ele iniciou-se de 700 a 800 anos aproximadamente depois de Cristo, né, com práticas feitas, né, na Irlanda do Norte, e misturou-se com o cristianismo, certo? E aí, irmãos, fica aquela indagação que se todos tivessem, né, se apoiado numa única frase que tem na Bíblia, que uma frase que está em Jó 28, que diz: sabedoria é temer a Deus, e inteligência é se apartar do mal. Se tivesse sabedoria, os cristãos, se tivesse inteligência, jamais permitiriam que práticas de ocultismo ou práticas, né, pagãs se misturassem junto com o cristianismo. E aí, irmãos, fica a seguinte indagação, como a nossa irmã pontuou, o pessoal celebra o Halloween, né, fazendo imagens, adorações a lobisomens, vampiros, fazendo fantasmas e até mesmo demônios, né, e celebrando a morte, quando na verdade, né, não olham para as escrituras sagradas para saber que, né, que Adão e Eva pecaram no paraíso e que o salário do pecado é a morte. Só que em vez de pegar e olhar para a cruz do Calvário e ver que cada prego que foi pregado ali em Jesus Cristo, para que nós possamos, né, estar aqui hoje, né, através da sua graça imerecida, buscar o Pai, não, eles, em vez de celebrar, né, irmã Rosângela, a vida eterna, que aquele que crê em mim terá vida e vida eterna, não, quer celebrar o quê? Quer celebrar a morte, quer celebrar uma coisa, né, que não como é que se diz? Que é abominável para nós cristãos. Mas aí, o nosso pastor, como disse mesmo Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não vamos resistir ao diabo para ele fugir de nós, se nós não protegermos a nossa fé, irmão. E nós não lutamos para proteger a nossa fé. E proteger a fé, irmãos, não é só pegar e vir na igreja. Proteger a nossa fé é mais do que isso. Proteger a fé é se dedicar 24 horas à palavra do Senhor. Proteger a fé, irmãos, sabe o que é? É você dobrar o seu joelho, é você, né, fazer as obras em Cristo, né? Praticar a fé é você não fazer o mal, fazer o bem sem olhar a quem. Isso é praticar a fé. Porque, irmãos, quando nós deixamos de praticar a fé, qual a mensagem que nós estamos passando para Cristo? Quando nós deixamos, irmãos, quando nós deixamos essas coisas seculares do mundo entrarem em nossas vidas, qual que é a mensagem que nós estamos passando para Deus? Qual que é a mensagem? Que a sua vida, que o seu sacrifício foi em vão? Que você pode ser crucificado tantas vezes quanto for necessário, porque eu sei que você vai me perdoar? É isso a mensagem que nós estamos passando? A mensagem que nós estamos passando que é que eu não preciso de você? A mensagem que eu estou passando qual que é? Que o seu sacrifício foi em vão, certo? A mensagem que eu estou passando qual que é? Que o pecado de Adão e Eva no paraíso está sendo chancelado por nós? É isso a mensagem que nós estamos passando para Cristo, irmãos? Então, nós temos que ter esse discernimento. E além do mais, vamos mais além, irmãos, porque, certo, se você olhar o que está acontecendo hoje no mundo,
não é só o Halloween. O homem, ele tem tendência a idolatrar as coisas do inimigo, as coisas do mundo, as coisas seculares. Não é só o Halloween, irmãos. Nós temos o Carnaval também. Nós temos também o Natal também. Por quê? Enfiaram, com todo respeito, a Igreja Católica, mas a Igreja Católica na Segunda Guerra Mundial, ela permitiu que o nazismo colocasse o símbolo da suástica dentro da igreja, não fazendo juízo de valor, mas olha só o que acontece quando os discípulos que andaram com Cristo foram crucificados cabeça para baixo e não negaram a Cristo. Aleluia. As pessoas, os sacerdotes que estão aqui para nos orientarmos, né, e para nos guiarmos no caminho de Cristo, eles permitem essas coisas ocorram na vida do cristão. Então, irmãos, isso daí a gente precisa ter, né, esse discernimento e saber, através da leitura da palavra constante. Nós temos que ler a palavra, nos alimentarmos da palavra. Aleluia. Né, e colocarmos em prática as pregações que nos são ministradas, colocarmos em prática a vida, né, que Deus ele nos retirou do mundo e nos trouxe até aqui. Porque quando nós defendemos a nossa fé, irmãos, eu falo isso por mim, tá? Porque antes de eu me tornar cristão, eu lembro uma vez que eu estava em casa, acho que os irmãos já viram, né, aquela situação, aquela parte que eu tinha um amigo que era espírita. Ele foi em casa e falou: vamos fazer aquele negócio lá do copo, né? Que é pegar e se coloca as letras lá e faz. E, né, detalhe, estava eu, meu irmão mais novo, né, alguns amigos meus, e meu irmão mais velho não estava em casa nesse dia. Aí a gente fez lá, né, a brincadeira e querendo saber adivinhações, querendo saber, né, perguntando, né, como é que vai ser o meu futuro, né, se eu ia ser piloto mesmo de avião ou não, coisas do tipo, né? E infelizmente eu não acabei não sendo, acabei sendo advogado. Mas, e aí, o que ocorre? Então, fizemos ali tudo, né? E olha só o detalhe, irmãos. Meu irmão mais velho nem sabia que nós tínhamos feito isso em casa e nós não éramos convertidos. Nem meu irmão mais velho, que já foi recolhido, né? E nem ninguém que estava ali, nós éramos convertidos. Meu irmão, quando ele entrou em casa, ele chegou para mim e falou assim: o que vocês aprontaram aí? Está maior cheiro de macumba aqui dentro de casa. Meu Deus! Então, irmãos, o que isso nos revela? Nós pegamos e menosprezamos ou, né, colocamos, falando assim: ah, não, isso nunca vai acontecer comigo, irmão Douglas. Isso daí nunca vai acontecer comigo. Demônio nunca vai entrar em mim. Ah, eu posso, né, zombar, eu posso fazer isso, fazer aquilo, que nunca vai pegar em mim. Engano nosso. Porque Miguel, quando foi batalhar pelo corpo, né, de Moisés no monte, Miguel ele poderia pegar e pisar na cabeça ali, porque Deus deu poder para ele para fazer isso na cabeça de Satanás. O que Miguel falou para Satanás? Né, que o Senhor te repreenda. Aleluia. E aí, quem somos nós para pegarmos e falarmos que acharmos que Deus, que nós somos, né, que eu posso chegar e colocar a mão no irmão e falar assim: não, vou te expulsar, ou menosprezar o poder das trevas. Quem somos nós? O poder das trevas está aí, irmãos, certo? Olha o mundo, como é que nós estamos, né? Para o mundo está falando que é crise climática, crise econômica, que é isso, que é aquilo, né? Estamos tendo movimentos militares na Coreia do Sul, com a Ucrânia, temos movimentos militares, né, no Hamas, estamos tendo movimentos militares ao redor do mundo, estamos tendo enchentes, estamos tendo inundações, estamos tendo crises econômicas. E o que isso daí? Para o mundo, isso daí, irmãos, são acontecimentos, né, globais. Para nós não. Para nós temos a convicção, né, de que são sinais da volta de Cristo, para recolher a sua igreja. E ademais disso, irmãos, nós temos também o fato, né, de que há 2 semanas atrás, mais ou menos,
Até o próprio Elon Musk, né, que acho que todos já conhecem, né, já ouviram falar, ele lançou, né, um robô chamado Optimus, que já vai estar à venda nos Estados Unidos em 2025, né, com inteligência, movido por inteligência artificial, né? Por quê? E falando que vai fazer todas as tarefas dos homens. E tem mais ainda, na própria China, hoje você já tem um dispositivo na mão que você não precisa mais usar o cartão de crédito, Albino. Você vai andar de metrô lá na China ou vai fazer qualquer pagamento, é só você encostar. Meu Deus. O que remete isso para nós, irmãos? O que remete isso para nós? E mais, né? Ele fez um chip, desenvolveu um chip, né, fazendo implantes cerebrais para nós estarmos conectados com a internet. O nosso cérebro está conectado com a internet. E aí, o que nos remete a isso? Qual que é? Preparação para quê? Para o anticristo. O anticristo está aí. E o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que sair para comemorar o Halloween? É doces ou travessuras? Ou é dobrar o joelho, pedir perdão e misericórdia pelas nossas vidas, para que Deus não nos deixe sermos tragados por isso? Por isso, irmãos, que até voltando aqui ao tema do Samhain, que é um festival celta que marca o fim da temporada da colheita e o início oficial do inverno junto com o Ano Novo, comemorado no dia 1º de novembro, na noite do dia 31 de outubro. Do dia 31 de outubro, dizem os povos gaélicos da Irlanda, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se torna mais sutil, permitindo o retorno dos espíritos falecidos na terra. Irmãos, isso daqui é história, está nos livros de história. Isso que é mais tenebroso. E aí fica também a advertência, né, irmã Rosângela? Nós temos que filtrar aquilo que assistimos, aquilo que lemos ou aquilo que estudamos, porque nem tudo aquilo que assistimos, lemos e estudamos está pautado no Evangelho. Mas para isso, como nós somos cristãos verdadeiros, o Espírito Santo, ele nos dá esse discernimento. Irmãos, celebrado há mais de 2.000 anos pelos descendentes das seitas na Irlanda, país de Gales e Escócia, o Samhain é festejado durante 3 dias e 3 noites e inclui vários rituais e tradições, como acender enormes fogueiras para afastar os espíritos malignos, deixar oferendas para os mortos e usar máscaras ou fantasias, uma prática depois adaptada pelo Halloween. Ou seja, irmãos, né, as pessoas elas usam fantasias, máscaras e doces porque elas entendem que vão espantar os espíritos, e os espíritos vão voltar, né, e que o espírito vai encostar, né, em determinado cidadão, e ele fazendo essa prática vai se afastar e ele não vai ser atingido. Olha o perigo que é, vê que a irmã Marcela contou, já soprou de lá. Olha o perigo que é, e olha como Deus deve olhar para isso, né? E deve mandar até aquela carinha do WhatsApp, né? Tipo, é impossível isso está acontecendo. Irmãos, até indo para frente, né? Além disso, né? Temos durante os anos 1800 na América do Norte, o pessoal, ao invés de utilizar abóbora, eles utilizavam nabos, né, para fazer mais fácil para encontrar e também esvaziar e esculpir para fazer os desenhos na abóbora, né? Desenhos que qualquer um que bate o olho e tenha discernimento sabe que são imagens demoníacas, né? São imagens pagãs e imagens demoníacas. Irmãos, a Bíblia, ela nos passa, né? Temos trechos da Bíblia que mencionam indiretamente o Halloween, o Dia das Bruxas, né? Os cristãos são aconselhados a avaliar suas decisões sobre participar de celebrações como o Halloween, como base na consciência e nos princípios bíblicos. Romanos 14:12 sugere que cada um deve agir conforme a sua própria convicção. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia ensina a evitar o mal, 1 Tessalonicenses 5:22, e não
glorificar as trevas, mas sim refletir sobre a luz de Cristo, que vence o pecado e a morte. João 1:4-5. A Bíblia menciona diretamente o Halloween, não menciona diretamente o Halloween, mas os vários trechos que abordam temas relacionados a práticas pagãs, ocultismo e a glorificação da morte. Não precisa abrir, irmãos, só vou ler, só peço para os irmãos que prestem atenção, né, para a gente termos discernimento sobre os trechos que a Bíblia menciona. Levítico 19:31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:21-22. Examinai tudo, retende o bem, abastei-vos de toda a aparência do mal. 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esse versículo da Bíblia, nosso pastor já pregou, já quem prestou atenção sabe, né, irmãos, o quão é perigoso para nossas vidas, né, nós nos assentarmos à mesa de demônios ou na roda dos escarnecedores. Gálatas 5:19-21. Manifestas são as obras da carne, que são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçarias. Irmãos, esses trechos eles refletem a visão bíblica associada ao ocultismo, idolatria, que são frequentemente relacionados ao Halloween. Assim, enquanto algumas tradições podem parecer inofensivas, como fantasias e doces, outras práticas associadas ao Halloween podem ter conotação mais sombrias, que não são compatíveis com a fé cristã. Portanto, a abordagem bíblica em relação a festas pagãs é uma chamada à vigilância espiritual e à fidelidade aos ensinamentos de Deus. Irmãos, nós temos que ter fidelidade aos ensinamentos de Deus. Fidelidade, irmãos, a gente tem que prestar bastante atenção, né? O que é fidelidade? A Bíblia ela nos ensina, né, de Gênesis a Apocalipse, quem foram os servos fiéis e quais foram os servos que foram infiéis, que acabaram caindo, né? Deus ele nos mostra, né? Nós temos essa lição e realmente nós não a praticamos. Nós temos conhecimento e nós não a praticamos. Porque, irmãos, até tem um civilista, né, francês, Hobbes, que ele fala que o homem ele já é mal por nascença. Uma vez estava até comentando isso com o pastor. O homem, isso na parte do direito, o homem ele já nasce mal. Esse civilista ele não estuda no direito, ele já fala isso. Nós já nascemos com a maldade enraizada em nossas vidas. Deus, é verdade. E Romanos também diz, né, irmã Rosângela? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ele não fez nenhum parênteses. Ele falou assim: todos, sem exceção, pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Em vez de celebrarmos a morte, vamos celebrar a vida. Aleluia! Aleluia! Irmãos, Glórias a Deus. Salomão foi infiel tendo questão de fidelidade. Salomão ele foi infiel tendo tudo. Jó foi fiel perdendo tudo. Glórias a Deus. Daniel não se contaminou mesmo estando rodeado de más influências. Aleluia. Davi foi infiel sendo rei. José foi fiel sendo servo. Adão pegou no paraíso. Jesus obedeceu no deserto. Aleluia. Zaqueu se arrependeu e escolheu dar sua riqueza aos outros. O jovem rico se entristeceu quando Jesus falou: larga tudo e me segue. Porque, irmãos, é fácil seguir a Cristo quando você está com o carro importado. É fácil seguir a Cristo quando, né, a sua cozinha está com bastante mantimentos. É fácil seguir a Cristo quando você tem uma carreira consolidada. É fácil seguir a Cristo, né, quando você está recebendo participação e lucros e resultados no mês de janeiro e julho, né, certo?
quando cai ali na sua conta o crédito, ou quando você olha que você fez aquele investimento e aquele investimento está te dando uma rentabilidade, né? Igual que você, daqui a um tempo você não precisa trabalhar. É muito fácil fazer isso, certo? Agora, seguir a Cristo sem mantimentos, seguir a Cristo acordando 5 horas da manhã, tendo que dobrar o seu joelho, orar e pedir força para mais um dia seguir ao trabalho, para honrar com os seus compromissos, irmãos, aí é que está a virtude, né, do verdadeiro cristão. Porque seguir a Cristo com a casa cheia é fácil, irmãos. Com saúde é fácil. Quantos estão hoje no leito dos hospitais pedindo mais uma oportunidade para Cristo? Pedindo para algum irmão, falar assim: traz o seu pastor aqui para orar por mim. Traz o seu pastor aqui. Traz algum irmão da igreja aqui para que esteja orando aqui por mim, na minha vida, para pegar e me fortalecer e me edificar, dando seus últimos suspiros. Não que Deus não seja misericordioso para livrar, mas olha o tempo perdido, né, para o arrependimento. Olha o tempo que nós tivemos, né, para o arrependimento. E nós, irmãos, como nosso irmão Albino, né, bem pontuou na sua oração, né, que antecedeu a pregação, riqueza, sermos ricos com Cristo, né? Deus, Ele nos dá tudo. Mas sermos ricos com Cristo não é sermos ricos financeiramente. Sermos ricos com Cristo, irmãos, quando nós chegamos em determinado local, seja no trabalho, seja na nossa família, as pessoas olham em nós e veem a imagem de Cristo resplandecer sobre nós. Isso é a maior riqueza que o cristão pode ter na vida. Sabe por quê, irmãos? O restante acontece naturalmente. A gente vê, até sem querer estender, irmão Rosângela, mas sempre falei com o pastor, eu cheguei uma ocasião que eu passei o Natal com R$5 na carteira, né? E nem por isso, né, eu fiquei murmurando, comendo feijão puro, dormindo no chão, sem cama, e nem por isso eu fiquei murmurando, porque eu já era convertido e eu tinha fé, já não tenho, né? Corrigindo, eu tenho fé da onde Deus, Ele me tirou e aonde Ele me colocou. Só que às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos das obras que Deus fez em nossas vidas, né? Deus, irmãos, Ele quer que nós tenhamos uma posição, mas não é uma posição de chegarmos e falarmos assim: ah não, vou ir só ao culto, ah não, vou trazer aquela oportunidade, ah não, vou mandar uma mensagem para o nosso irmão que está enfermo, ou nosso irmão que teve dificuldade. A posição que Deus exige de nós, irmãos, é renúncia. É renúncia para que nós possamos viver na sua graça. Porque Jesus mesmo falou: a minha graça te basta. O que mais nós precisamos? Se a graça de Deus estiver em nossas vidas, irmãos, nós precisamos de mais nada. Irmãos, no tempo de Deus, a ferida vira cicatriz, a dor vira aprendizado, a luta se transforma em vitória, os esforços em recompensas, as lágrimas em sorrisos e a confiança nele em dupla honra. Porque quem nele confia jamais será decepcionado, mas surpreendido. Os planos de Deus são mistérios, porém não nos cabe entender, mas sim confiar. É caminhando que se confia, e é confiando que Deus faz agir em nossas vidas. Assim, agradeço a tua oportunidade. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.